Tema de hoje: a arte de perseverar. Por que a arte de perseverar? Porque perseverar não é fácil, é uma arte, é algo que precisa ser desenvolvido nas nossas vidas. Não é fácil perseverar, não é fácil ir avante. Perseverar significa ter força, ter paciência para não desistir. Perseverar é persistir, é continuar apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar dos tempos que querem nos levar a desanimar, apesar de todas as circunstâncias, apesar de pandemia, apesar de crise financeira, apesar de enfermidades, apesar de decepções, apesar de tanta coisa que acontece no mundo hoje, perseverar é preciso, e é uma arte. Nem todos têm essa capacidade de perseverar. Haja visto que muita gente no século 21 desistiu de viver. Tem pessoas que por causa da pandemia tiraram a sua própria vida. Tem pessoas que por causa da pandemia desfizeram casamentos, relacionamentos, amizades. Existem pessoas que jogaram a toalha no meio da pandemia. E agora nós estamos chegando num final de ano em que, irmãos, sinceramente, graças a Deus que nós estamos no dia 12 de dezembro, ao longo do ano muita gente infelizmente perdeu a vida, mas Deus sustentou a gente, nós estamos vivos, estamos aqui hoje. Aí ó, estou falando, tem que pegar um martelo. Seria ou será ou é a maior alegria que um cristão pode ter, é chegar agora dia 12 de dezembro e estar vivo, saber que se nós estamos vivos, irmão, irmã, se eu e você estamos vivos, é porque Deus tem propósito para as nossas vidas. Eu já falei aqui e repito, eu e você vamos morrer exatamente no dia que Deus já determinou. Só se a gente pegar um revólver, dar um tiro na cabeça, ou ir no viaduto do chá e pular de cabeça para baixo. Caso contrário, nós vamos morrer no dia que Deus determinou. E enquanto isso não acontecer, não adianta a gente pensar, a gente desistir. Não, a gente tem que continuar firme, perseverando. E perseverar, repito, é uma arte. Quem continua firme são pessoas que têm perseverança. A perseverança, segundo estudiosos, é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. Perseverança é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. Ou seja, quem persevera, ele é firme no seu caminho, ele tem paciência e ele também tem esperança de que ou Cristo vai voltar, ou ele vai se encontrar com Cristo. E enquanto isso não acontecer, esse Cristo amado continua conosco todos os dias. Ele prometeu: eu estou com vocês, ou em algumas versões, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E se ele prometeu isso, ele cumpre com a sua palavra, ele anda conosco, ele nos sustenta, ele nos abençoa. E como nós estudamos semana passada, é preciso se submeter à vontade dele. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É preciso se submeter, e para se submeter é preciso conhecer, é preciso entender por que que Jesus morreu, por que que ele nasceu, inclusive. E agora vamos comemorar aqui no Ocidente, no dia 25 de dezembro, vamos comemorar o nascimento de Jesus. E por que que ele nasceu? Por que que ele viveu? Por que que ele morreu? Por que que ele ressuscitou? E conforme Deus determinou, tudo isso aconteceu justamente para eu e você hoje estarmos aqui, firmes, perseverando até a volta dele, ou até quando ele permitir nós vivermos aqui. Pessoa que persevera, ela se mantém firme nos propósitos de Deus.
ela espera o tempo que for preciso para alcançar o seu objetivo. E é interessante que, se a gente fala de vida cristã então é muito mais importante perseverar. Fé e perseverança, elas andam de mãos dadas. E a verdadeira fé, aquela fé que salva, que leva você a ter esperança, que leva você a ter paciência, leva você a ser firme, estar ali seguindo naquele propósito, essa fé, ela também pode ser desenvolvida nos nossos corações. A vida cristã, a vida nessa terra, tanto secular como cristã, ela vai estar sempre regada de altos e baixos, de coisas boas, de coisas ruins, de alegrias, mas de tristezas, de enfermidades, mas também de curas, de coisas que acontecem e fogem do nosso controle. Nós estamos sujeitos a viver nesta terra assim. Todavia, nós temos um Deus, como a gente cantou há pouco, que está conosco todo o tempo e cuida das nossas vidas. Se nós perseverarmos, nós vamos chegar lá. Eu quero entender mais profundamente com os irmãos sobre este assunto. Se você puder, vamos ler um texto da palavra de Deus, no livro de Tiago, no capítulo 5. Vamos ler juntos. Glória a Deus. Lembrando que Deus continua aqui, tá, irmão? Aproveite e adore-o enquanto você pode. Livro de Tiago, no capítulo 5. Tiago, como já estudamos aqui outras vezes, irmão de Jesus, ele está falando aqui especificamente nesse texto sobre a volta de Jesus, sobre ter paciência e perseverar quanto à volta de Jesus. É óbvio que ele está falando sobre isso, e eu quero tirar parte desse texto, ou pelo menos 1, 2 versículos, para a gente entender e como colocar isso na vida cotidiana. Tiago capítulo 5, versículo 7, os irmãos da imagem na TV, se puder ajudar eu agradeço. Diz o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Aí ele dá um exemplo, ele diz assim: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Versículo 8: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, a sua mente. Por quê? Pois a vinda do Senhor está próxima. E olha que a cada dia que passa está cada vez mais próxima a vinda do Senhor. Acredita em você ou não. Versículo 9, ele diz assim: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Versículo 10, ele diz assim: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Versículo 11, ele diz também assim: como vocês sabem, e se não sabia, você está sabendo agora, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aleluia. Eu quero falar de novo essa frase aqui, com a boca cheia. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aleluia. Você tem fé suficiente para falar para a pessoa que está do seu lado, repetir para ele, falar assim: ó, irmão, irmã, o nosso Deus é cheio de compaixão e misericórdia. Mas fala com a boca cheia. Por último, versículo 12, ele diz assim: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa.
ele aconselha também dizendo o seguinte: seja o sim de vocês sim, e o não, não. Para quê? Ora, simples, para que não caiam em condenação. Só até aí. Eu quero sugar aqui primeiro o versículo que diz, que Tiago ensinou, falando o seguinte: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Irmão, qual que é o princípio de plantação? Como é que funciona a plantação? Por exemplo, se eu plantar uma semente hoje, um pé de laranjeira, amanhã eu já vou chupar laranja? Não. O que acontece na plantação? Qual é o princípio? Eu pego uma semente, seja de laranja, seja de outra fruta, eu abro um buraco na terra, eu planto essa semente, cubro, e aí no outro dia eu rego. No segundo dia eu também rego. No terceiro dia eu vou regando, até aquela semente germinar. Quando ela germina, o que o agricultor faz? Geralmente ele coloca algo para proteger. Ele continua regando, mas ele coloca algo para proteger, para que nenhum pássaro ou nenhum tipo de animal venha destruir aquela pequena planta. E ele vai acompanhando o crescimento, até crescer de uma forma que venham os frutos. É assim que funciona. E não é de um dia para a noite. Exceto que eu me lembre aqui um caso na Bíblia, que Deus fez uma árvore crescer de um dia para o outro, que foi no caso de Jonas. Ele queria lá se cobrir do sol, Deus teve misericórdia, a árvore nasceu num dia, no outro dia ela morreu. Exceto isso, existe um princípio, e esse princípio demanda o quê? Paciência e perseverança. Você não planta hoje e já colhe imediatamente amanhã. Uma outra coisa acontece. Geralmente nesse princípio você tem que ter paciência, você tem que perseverar. É assim que funciona a agricultura. Para nós aqui da capital, que estamos acostumados a pegar o pacote de arroz lá no mercado, pagar, levar para casa, colocar na panela, pôr um tempero e alguns minutos depois está pronto para comer, é fácil falar: eu estou comendo arroz hoje. Mas você não sabe como funciona, ou a maioria das pessoas não sabe como funciona esse esquema de plantar, o tempo certo, a terra certa, o fertilizante certo, a proteção certa, a regar no tempo certo. Se vier muita chuva, é capaz de estragar aquela plantação. Ou seja, tem um processo. A gente tem que aprender que tudo na vida tem um processo. Eu já falei aqui, falei outras vezes, falei hoje de manhã. Se você quer crescer dentro de uma empresa, existe um processo. Se você quer ter uma empresa, existe um processo. Não é da noite para o dia. Você tem que estudar, você tem que se atualizar. Por exemplo, você está trabalhando numa empresa. Isso aconteceu há uns 10, 12 anos atrás com muitas pessoas. Inclusive um vizinho meu. Ele trabalhava num lugar, já estava 20 anos trabalhando lá, 20 e poucos anos, e sossegado, ganhando o seu salário, vivendo a sua vida, curtindo a sua vida com a sua família, até o dia que a empresa fechou. Por que a empresa dele fechou? Porque o tipo de atividade dele acabou, não havia mais necessidade de ter pessoas com a capacidade dele para operar máquinas, já que o mundo se atualizou. E no caso dele, que ele trabalhava numa gráfica grande aqui em São Paulo, acabou esse negócio de gráfica. Hoje é tudo digital, hoje é tudo mais rápido. Então, o que aconteceu com ele? Ele ficou a ver navios. Ele falou para mim, ele mudou inclusive para Curitiba, porque lá em Curitiba surgiu uma oportunidade dele trabalhar depois de 2 anos desempregado. E ele está lá, alugou a casa aqui, está morando com a família lá, para continuar trabalhando, para continuar tendo registro em carteira. Mas nesse meio tempo ele despertou. Ele falou: eu tive que ir atrás, fazer curso, porque o tipo de atividade que eu faço, ele falou para mim: Diego, o tipo de atividade que eu faço está acabando. Então eu tenho que me atualizar. E aí eu brinquei com ele, falei assim: você vê, a gente espera ficar velho para a gente se atualizar.
Porque no teu caso, você estava trabalhando lá, você podia ter feito um outro curso, você podia ter entrado numa faculdade. Hoje então, faculdade, meu irmão, fazer faculdade hoje é uma mamata. O camarada faz faculdade de casa hoje. A maioria das provas que são ministradas são via internet. O cara vai lá no oráculo chamado Google, ele digita a pergunta, sai um monte de resposta, aí ele Ctrl V, Ctrl C, ou Ctrl C, Ctrl V, e tal, e responde. O professor fala: nossa, como você aprendeu, né? Pois é, graças ao Google. Hoje é mó mamata estudar. E ainda assim, tem muita gente que parou no tempo, que desistiu, e por isso enfrenta dificuldades hoje. Eu citei um amigo, tem vários outros passando essas situações, porque é preciso a gente entender como funciona a vida. A nossa vida não é fácil, irmãos. Enquanto a gente estiver nessa terra, eu disse há pouco, nós estamos sujeitos a intempéries desse mundo, nós estamos sujeitos às enfermidades que tem nesse mundo, nós estamos sujeitos às dificuldades, à pandemia, que nós estamos sujeitos. Resta-nos entender o seguinte: nós precisamos perseverar, nós precisamos desenvolver isso dentro de nós, procurar alternativas e continuar lutando. O que a gente não pode é fazer como muitos já fizeram, desistir. Então, na maioria das vezes, meus irmãos, para você colher alguma coisa, Tiago está dizendo isso aqui, para eu e você colhermos alguma coisa, demanda um tempo, não é da noite para o dia. Tudo tem um processo, tudo tem um princípio que precisa ser desenvolvido, até você e eu chegarmos lá. Na vida nossa cotidiana é assim, na vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Na vida espiritual, a gente planta alguma coisa diante de Deus, seja o nosso tempo, seja o nosso dinheiro, seja a nossa vida, nós entregamos a vida para Ele. Existe um princípio, um processo, um propósito, que nós precisamos percorrer para chegar lá no ponto final, no porto final, que é Jesus, alcançá-lo e viver a eternidade com Ele. Esse processo é dia a dia, é perseverar dia a dia, é buscar a Deus dia a dia, é ler mais a sua palavra dia a dia, é orar mais a cada dia. É assim que funciona, não tem como fugir disso. Um texto da Bíblia que Jesus citou, Jesus estava reunido com os seus discípulos e várias pessoas que sempre acompanhavam a Ele, porque queriam ser curados, algumas porque acompanhavam por acompanhar, outras que tipo assim, eu quero ver o que vai dar o que esse cara está falando, e esses acabaram até vendo milagres e se converteram. Enfim, Jesus estava falando, e Jesus chegou um momento que Ele falando com os seus discípulos, Ele estendeu isso para as pessoas, e a maioria delas não entendeu, nem os seus discípulos, mas depois Jesus explicou para os seus discípulos. Ele falou sobre a parábola do semeador, aquele que sai para semear a palavra do Evangelho. O Evangelho é como uma semente que entra, que é lançada nos nossos corações. E uma das sementes que é citada, ou um dos terrenos que são citados por Jesus, ele diz que uma das sementes caiu num terreno pedregoso. Esse terreno pedregoso representa aquela pessoa sem perseverança. Por quê? Porque ele recebe de início o Evangelho, ele fica, pô, que legal, igreja, servir a Deus, pô, que bacana, vamos lá e tal. Só que ele não cria raízes. Raízes, meus irmãos, nós criamos quando nós desenvolvemos essa arte de perseverar. O nosso corpo, a nossa mente, todos os dias de nossas vidas, ela quer descansar, a mente quer descansar, a mente humana quer assistir televisão, jogo de futebol, novela, se bem que aqui ninguém assiste novela, graças a Deus, né? Assistir corrida de Fórmula 1, jogo de vôlei, de basquete. Pastor, mas eu não posso fazer isso, meu irmão. Não estou falando que você não pode fazer, pelo amor de Deus, faz o que você quiser. O que eu estou querendo te dizer é que a nossa mente, ela está tão acostumada com esse mundo, que quando a gente fala assim, hoje eu vou ler a Bíblia, chega de noite e você não lê, aí você fala, não, amanhã eu leio. A gente não persevera, e eu já falei sobre isso aqui, eu vou repetir só para aguçar a tua mente. Estudiosos chegaram à conclusão
que para você criar um hábito na tua vida, você precisa praticar esse hábito pelo menos 21 dias seguidos. No 22º dia, se você praticou da mesma forma todos os dias, no 22º dia, segundo especialistas, você vai criar um hábito dentro de você. Então, você não vai precisar mais se esforçar, por exemplo, para orar. Se você orar todos os dias, num determinado horário, um determinado tempo, diante do Senhor, todo dia, perseverar, ir lá orar, naquele mesmo horário, daquele mesmo jeito, você pode ter certeza, nesses primeiros 21 dias, vão acontecer muitas coisas. Primeiro, você vai ficar com sono. Vários irmãos já falaram para mim: pastor, eu começo a orar, eu fico com sono. Pastor, eu começo a ler a Bíblia, eu fico com sono. Porque é óbvio, a mente, ela está tão acostumada com as coisas corridas, com imagens, né? Os nossos olhos, eles vivem acompanhando imagens da televisão e tal, que quando a gente desliga a televisão e fica numa sala com a luz acesa, ou seja para ler a Bíblia, ou seja para orar, a tendência nossa é adormecer, num culto mesmo. Aqui, desculpa falar, hoje de manhã, 10 da manhã começou o culto, 11h15 eu pregando, tinha uma irmã aqui na frente, estava assim, eu não sabia se ela estava no céu ou aqui na terra, né? Acontece, tem gente que não consegue ficar acordado numa pregação, por exemplo, num culto. Irmãos, vou falar de internet, você que está pela internet aí, se é que tem alguém assistindo, tem muita gente, isso está comprovado, não é só na nossa igreja. Está comprovado que a maioria dos crentes hoje não consegue ficar um culto inteiro assistindo de casa. São poucos. Acaba o nosso culto aqui, se acompanha durante a semana, são 100 e poucas visualizações, fala: oh, legal, tal, 200, oh, que bacana. Que nada. Eu já pedi para os meninos calcularem ali, fazer um gráfico, né? Até o nosso irmão Hendrick preparou um gráfico bacana. Durante o culto, a cada meia hora, quantas pessoas estão ali conectadas? Meu irmão, 18 foi o máximo. 18 pessoas que perseveram, tipo assim, sentam em casa e falam: agora eu vou assistir o culto e vou adorar a Deus. A maioria que tem lá de visualizações, a pessoa que passou, deu uma olhadinha, tchau. Nem para isso hoje os chamados cristãos têm perseverança ou paciência suficiente para esperar assistir o culto, adorar a Deus. Começo da pandemia era legal, tinha 200, 300 visualizações, a gente olhava, tinha 100 ali online, oh, que legal. Só que o tempo foi passando, e agora é pouco número. Por quê? Porque a nossa mente está tão acostumada com as coisas cotidianas, que as coisas espirituais a gente acaba deixando de lado. Isso é fato, isso está acontecendo hoje. Por isso que eu disse, se você criar um hábito, e eu me lembro de novo aqui de um irmão que não é mais da nossa igreja, mas a gente ainda é amigo, ele é de uma outra igreja, ele disse: pastor, começo da pandemia, eu, minha mulher, meu filho, casa, a gente trocava de roupa, e sentava no sofá, começava o culto, glória a Deus, e vamos ficar de pé, o pastor falava da igreja, eles ficavam em pé, vamos bater palma, vamos louvar a Deus, e vamos lá, e cantava, e glória a Deus, e orava pela esposa, orava pelo filho, e tal, primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo, ele falou: pastor, 2 meses depois, a gente já estava de bermudão, todo largado no sofá, assistindo o culto, depois de 4 meses, na cama, comendo pipoca, e ainda sendo arrebatado aos poucos, né? Acontece, é a nossa vida, nós somos assim, nós estamos tão ligados a esse mundo, que, por isso que eu falei, perseverar é uma arte que nós precisamos desenvolver dentro de nós. Não é fácil perseverar, a gente se cansa fácil. O ser humano tem uma tendência dentro dele, isso é provado cientificamente, de desistir facilmente de muita coisa. Tem muita gente que desiste. Nós somos seres humanos, nós cristãos então, nós somos a cada dia provados, tentados a desistir,
a abandonar, a largar. Não é haja visto, na verdade, que nós temos hoje no Brasil cerca de 20 milhões de cristãos, ou que eram cristãos e estão desviados, desigrejados. Por quê? Porque essas pessoas, elas receberam a palavra que Jesus falou, só que o terreno era pedregoso, não tinha raiz, não criou hábito, e com as intempéries da vida, essa pessoa desistiu. O inimigo foi lá e arrancou a semente. Tem um monte de gente assim. Tem um monte de gente que está desviada, que está afastada, porque quando ele passou por provações, por dificuldades, ele acabou sucumbindo. Mesmo livro, Tiago capítulo 1, versículo 2, olha o que Tiago escreveu: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu fico imaginando, quando eu li esse texto, Jesus carregando a cruz, todo chicoteado, coroa de espinhos na cabeça, feliz. Eu estou tão feliz, que alegria. É lógico que não. Ele usou uma figura de linguagem aqui, para que a gente entenda que quanto mais provações vêm na nossa vida, e a gente canta uma canção aqui falando sobre isso, é uma chance que Deus nos dá de crescer um pouco mais. Por isso que eu entendo, eu tenho uma visão espiritual, eu sei que o que está acontecendo na minha vida, as dificuldades, as intempéries da vida que estão acontecendo, que estão me afrontando, elas estão acontecendo porque Deus está permitindo. Então eu fico feliz, apesar do momento que eu estou passando, eu fico feliz por quê? Porque apesar das dificuldades, eu tenho um Deus que está comigo e que me sustenta. Se eu permanecer firme, a vitória já me foi dada na cruz do Calvário. Por isso que ele escreveu: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por quê? Ele explica, versículo 3: pois vocês sabem, e se você não sabia, você está sabendo hoje, que a prova da sua fé produz perseverança. Versículo 4: e a perseverança deve ter ação completa. Como assim? Ele explica: que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A gente estudou semana passada aqui sobre fazer a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Na semana anterior nós estudamos sobre propósitos. O próprio Tiago, nesse capítulo 1, versículo 25, acompanhe aqui no telão, ele escreveu assim: o homem que observa atentamente a lei perfeita, a palavra de Deus, os mandamentos, quem observa essa lei que é perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, ou seja, que todo dia está ali firme, obedecendo ao Senhor, praticando os princípios bíblicos, vivendo uma vida saudável. Ele diz assim: não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E eu vejo as pessoas hoje se matando aí: porque eu quero ser feliz, porque eu tenho que ser feliz, porque eu preciso. Eu já falei aqui, repito, não precisa ajudar Deus. Você que é jovem, adolescente, está cheio de jovens e adolescentes querendo ajudar Deus. Deus, na igreja que eu vou, não tem mina, não tem mino, está difícil, eu preciso casar. E eu falei de manhã aqui, eu falo para você, irmão, eu também tive esse desejo, eu queria tanto casar, tinha 20 anos de idade, eu quero casar, Deus, eu quero casar, pai, me ajuda, pai. E meu pai falava assim: filho, vai estudar, filho. Mas eu já estudei, pai. Você parou na primeira série do colegial, você precisa terminar e fazer uma faculdade. Mas eu quero casar, pai. Filho, vai estudar, filho. Não, pai, me ajuda a casar. Filho, você trabalha comigo. Eu trabalhava com meu pai, ganhava pouco. Como é que você vai viver, filho? Imagina, como é que você vai pagar um aluguel? Como é que você vai viver a vida? Pai, Deus proverá. Ele falou: tá bom, tonto, eu vou te ajudar. E me ajudou a casar. E eu casei. E eu vou falar para vocês,
É porque eu sou um cara que persevera muito, mas eu me lasquei. Como eu sofri. Eu fui aprender isso 10 anos depois de ter sofrido tanto, perdido emprego, passei dificuldade, até que eu falei, não, agora eu vou estudar. Aí comecei a fazer cursos, e terminei a faculdade de teologia, e tive que fazer. Para eu chegar num patamar onde eu pudesse chegar num lugar e ser contratado, ou criar alguma coisa, ou mesmo pregar o evangelho. Eu tive que perseverar. E eu disse aqui de manhã, repito, o jovem de Deus fala assim, eu vou arrumar uma mina lá fora, um menino lá fora, aí ele vem para a igreja, se converte, e nós vivemos uma vida legal, porque na igreja não tem, irmão, irmã, você que é jovem, adolescente, persevere no Senhor, espere pelo Senhor, diz a Bíblia, e Ele dará a vitória para você. Deus não precisa de ajuda, Deus só precisa de gente que persevere, que confie na palavra dele. E Tiago está dizendo aqui, se você praticar, se você viver, entender, não esquecer, você será feliz naquilo que você fizer. Tem muita gente dentro da igreja, ao longo desses anos todos, eu já atendi pessoas aqui da nossa igreja, que disseram, pastor, minha vida financeira, eu não sei o que eu faço mais, pastor, o que eu faço para ter uma vida financeira abençoada? Simples, meu irmão, cumpre a palavra. Mas o que está escrito na palavra? Trazei dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento. Na versão, na tradução é manutenção. E depois você faça prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus com bênçãos tal, sem medida sobre a tua vida. E vou além, disse Deus, eu vou repreender o devorador para que não consuma o fruto do teu trabalho. Pastor, então você tem que dar, você tem que ser fiel. Mas isso é coisa de pastor. Não, isso é coisa de Bíblia, é princípio bíblico. Mas isso é coisa do Velho Testamento. No Novo Testamento Jesus foi além, Jesus falou, dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Você precisa dar, você precisa ter fé, você precisa crer. Você quer ter uma vida financeira abençoada, você tem que plantar, e depois você vai colher. Deus não vai deixar o seu nome, o nome de Deus, Ele sempre vai honrar. Aí a pessoa fala, então tá bom. Aí ele vai num mês. Essa gente aqui da nossa igreja, irmãos, no passado, não muito distante. Então o mês que vem eu vou dar. Teve um irmão até, ainda bem que ele não está aqui, ele não está nem assistindo, eu acredito, que alguns anos atrás ele falou assim, pastor, eu vou pedir um negócio para o senhor. Isso depois da terceira vez de eu falar sobre esse assunto com ele. Vou pedir um negócio para o senhor, pastor. Pois não. Olha, eu vou começar a dar meu dízimo a partir do mês que vem. E se eu esquecer, o senhor me cobra. Falei, cara, eu não tenho tempo para isso, né? Quem controla é os tesoureiros aí e tal. A gente tem uma lista, mais ou menos tem uma ideia de quem contribui e tal. Não, mas o senhor sabe, o senhor me conhece. Pode ser, pastor? Falei, você que está pedindo. Pode ser, por favor, pastor. Aí no outro mês ele entregou o dízimo. Pastor, entreguei meu dízimo. Aí no segundo mês, passou batido. Aí no terceiro mês, passou batido de novo. Aí no quarto mês, desempregado, ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu falei, é para eu te cobrar? Ele falou, não precisa, pastor, porque eu sou tão burro que eu não dei e acabei perdendo meu emprego. Ele falou isso. Existe um princípio, não adianta você fugir disso. E se você perseverar, estou falando de dízimos, de oferta, eu podia falar de tanta coisa que eu falei aqui, de oração, eu falei de leitura da palavra. Se você quer ter uma vida abençoada na vida secular, você precisa se esforçar, você precisa correr atrás. O mundo gira, o mundo anda para lá e para cá, você precisa entender como funciona na tua função e ir atrás. E Tiago está dizendo o seguinte, se você quer ter uma vida feliz, se você quer ser feliz naquilo que você fizer, observe a palavra, pratique a palavra sem esquecer de nada, que você vai ver que Deus sempre vai estar do teu lado te abençoando. Agora, não é fácil, não é fácil. Se você pesquisar na internet, tem N exemplos, atletas de futebol, vôlei, basquete, grandes empresários hoje em dia, pessoas das mais diversas e variadas profissões, que têm o testemunho deles, a biografia deles.
Eles venceram porque eles perseveraram até o fim. Eles não desistiram no meio do caminho, eles perseveraram. E meus irmãos, o maior prêmio que um ser humano pode receber está à nossa disposição. Que eu fico imaginando, irmãos, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, e todos aqueles que se mantiveram firmes, que perseveraram, pisar no céu, naquele lugar maravilhoso, e Jesus fala assim: recebe a coroa da vida. Já pensou que alegria, irmãos? Mas só quem persevera que vai ter isso. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, acompanha aqui no telão. Ele escreveu assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Versículo 2: e as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia, tudo que você ouviu, que você tem ouvido, confia a homens fiéis, que sejam capazes ou também capazes de ensinar outros. 3: suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus, ou seja, é uma luta constante diária. Versículo 4: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Aí ele faz uma comparação dizendo, versículo 5: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Versículo 6, ele também cita, falando: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Aí ele fala para Timóteo, versículo 7, reflita no que eu estou dizendo. Por quê? Porque o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Versículo 8, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, apesar de ele não ser criminoso. Mas ele usa uma expressão maravilhosa, diz assim: contudo, a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus está livre, e ela pode alcançar muitos corações. Versículo 10, ele diz: por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Versículo 11, ele fala assim: essa palavra é digna de confiança, guarde isso no teu coração. Se morremos com Ele também viveremos, aleluia. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos, aleluia. Mas ele também adverte dizendo o seguinte: se o negamos, ou se o negarmos, ele também nos negará. Versículo 13: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel à sua palavra. Se você cumprir a palavra de Deus, se você perseverar, Ele vai fazer com que a bênção dele nunca se afaste da tua vida. Ele sempre vai cuidar de mim e de você. Por quê? Porque Ele é Deus. Mas Deus cumpre princípios que estão descritos na palavra. Volto para Tiago aqui para começar a encerrar, porque Tiago disse assim: olha para o agricultor. O agricultor espera com paciência pela colheita. Essa palavra paciência do grego é upomone, que é melhor interpretada no português como perseverança ou resistência. Ou seja, perseverar em meio a todas as provações, sem perder a fé em Deus, não é para todos. Mas para mim e para você que estamos aqui hoje, se nós entendermos o que é perseverar, e é uma arte, nós precisamos desenvolver dentro de nós, e não é fácil. Meu irmão, minha irmã, nós vamos chegar lá, debaixo da bênção, da proteção do Senhor, no propósito que Ele tem a realizar nas nossas vidas em Cristo Jesus. Eu posso te citar aqui, a Bíblia está recheada de exemplos. Se você abrir Hebreus 11, você vai ver exemplo de várias pessoas.
Quero te citar algumas aqui só para te ajudar a aguçar esse sentimento no teu coração. Primeiro, Josué e Caleb. Josué e Caleb, meus irmãos, para se cumprir a promessa de Deus que veio através de Moisés, para Josué demorou 43 anos, para Caleb demorou 45 anos. Imagina, você esperar uma promessa de Deus se cumprir na tua vida com 45 anos depois. Você tinha 40, agora você tem 85 e vem a promessa, agora você pode cumprir. Deus está te dando aquela terra. Meu irmão, não é para qualquer um. O povo, a maioria do povo, dos 12 espias, 10, eles não perseveraram, eles desistiram. O povo acima de 20 anos, a maioria daqueles, exceto Josué e Caleb, acima de 20 anos, eles morreram no deserto, ficaram dando voltas no deserto até morrer toda aquela geração. Só os filhos abaixo de 20 anos é que usufruíram, desfrutaram da terra que Deus tinha prometido. Por quê? Porque eles não perseveraram, eles desistiram. Mas Josué e Caleb não. Esses dois irmãos aqui, e olha aqui, segundo a história, Josué, ele nasceu como escravo no Egito, junto com a maioria dos israelitas da sua época. Ele somente viu a libertação quando Deus trouxe Moisés, e Moisés, através do poder de Deus, libertou aquele povo. Ele sabia da promessa, um dia Deus vai libertar o seu povo. O que a gente tem que fazer? Perseverar, ficar firme. E não é fácil, não é fácil. Mas quando você persevera, quando você tem paciência, meu irmão, minha irmã, as coisas acontecem. Posso citar o exemplo de Ana. Ana não podia ter filhos, era estéril. A mãe de Samuel, a sua rival, a outra esposa do seu marido, ela vivia tirando um barato dela, que ela não podia ter filhos. Mas o texto diz que Ana pensou até em desistir. Mas todos os anos ela ia na festa, e lá ela buscava o Senhor. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ouvindo desaforos, brincadeiras de mau gosto, sendo tratada como uma mulher que não servia porque não podia ter filhos. Mas ela olhava para Deus, e ela continuou orando, até que um dia o sacerdote lá da época viu ela na situação que ela estava, achou até que ela estava bêbada, do jeito que ela estava falando e orando. Ela disse: não, meu Senhor, eu estou aqui clamando, porque eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que é vivo e poderoso, e eu acredito nesse Deus. Pois o sacerdote olhou para ela e falou assim: bom, já que você está falando, Deus vai cumprir isso na tua vida. 1 ano depois ela volta e apresenta o menino desmamado, Samuel, e fala para o sacerdote: ele vai servir a Deus. E se você continuar lendo o texto, está descrito lá: e ela teve mais filhos e filhas. Por quê? Porque quando Deus faz, Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Próprio Tiago citou aqui Jó. Meu irmão, minha irmã, se tem alguém na Bíblia que teve paciência e perseverança, esse alguém foi Jó. Provavelmente eu não teria, e eu e você também não teria a paciência e a perseverança de Jó, que ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Meu irmão, não é fácil você ter uma vida boa, abastada, e de repente perder tudo, até a própria saúde. Não é fácil você recomeçar. Só quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Eu já vivi isso, eu já perdi uma empresa, eu fiquei que sair com uma mão na frente e outra atrás, por conta de um plano do governo muitos anos atrás, por conta de uma sociedade que não foi bem feita.
E eu acabei abrindo mão para não discutir, sair com uma mão na frente e outra atrás. Eu tive que recomeçar minha vida, andar do zero, andar a pé, depender do milagre de Deus, e perseverar, e acreditar. E não foi fácil, irmãos, porque não é fácil. Eu estou falando de mim. Jó sofreu 100 vezes mais do que eu. Imagina você tem 10 filhos e os 10 filhos morrerem numa tacada só. Imagina você ser rico e reconhecido e você de um dia para o outro perder tudo. Não é fácil. E ainda perseverar. Aí vem a enfermidade e tira a saúde dele. Ele fica debilitado, encostado no chão da parede de casa, raspando as feridas com cacos de telha. Aí vem a mulher e fala assim: Jó, está vendo a tua situação, Jó? Amaldiçoa Deus e morre, filho. Você não está vendo? Mas o texto diz que Jó perseverou, paciência. E uma certa vez ele declarou: apesar de tudo, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele há de se manifestar na minha vida. Olha, irmãos, me permita a minha opinião agora, Diego, tá? Posso dar a minha opinião? Só tem uma coisa na história de Jó que eu não aceitaria: era casar com a mesma mulher, ou ter filho com a mesma mulher. Porque quem tinha uma mulher como Jó não precisava ter inimigo. Porque ela falou para ele: meu, você está aí acabado, amaldiçoa Deus e morre. Na hora que Deus falou: eu vou te dar tudo em dobro, que ele estava orando pelos amigos, ele podia ter falado: Deus, a mulher da outra, né? Mas ele foi fiel até o fim. Deus restaurou a sorte dele. Ele teve outros 10 filhos. Toda a riqueza que ele tinha, Deus deu em dobro. E ele ainda viveu muitos anos para curtir aquilo. Por quê? Porque ele perseverou, ele teve paciência, ele esperou pelo Senhor. Por último, meus irmãos, eu não poderia deixar de citar Jesus. Como eu disse, tem tantos exemplos na Bíblia, mas Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. Semana passada nós vimos isso. Ele chegou ao ponto de ver o tanto, de sentir na pele o tanto que ele ia sofrer, que ele falou: Pai, que seja feita a tua vontade, mas olha, por mim, passa de mim esse cálice. Ele sabia o que ele ia passar, mas ainda assim, como ele não obteve resposta nenhuma do Pai, ele manteve firme propósito de Deus. Ele foi fiel. Ele esteve ali, suportou tudo aquilo, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui sentadinho, no ar-condicionado, numa cadeira limpa, num salão todo bonitinho, podendo desfrutar do amor de Deus e da graça de Deus que vem de Cristo Jesus. Se ele não perseverasse, nós não estaríamos aqui hoje. O escritor de Hebreus, acompanha aqui no telão, em capítulo 2, versículo 17, ele escreveu assim: por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Ou seja, Jesus, ele viveu num corpo igual ao nosso, só com uma diferença: ele não pecou, nós pecamos. E o escritor disse: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque antes de Jesus, a propiciação dos pecados era feita através de sacrifícios de animais, mas era um negócio ali, feito naquela hora, para aquele momento. Jesus não, Jesus com o seu próprio sacrifício, com o seu próprio corpo sem pecar, ele foi o sacrifício vivo de Deus, para que de uma vez por todas o pecado fosse arrancado da vida humana, que os seres humanos deixassem de ser escravos do pecado, para serem servos e filhos de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Versículo 18: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, e Jesus foi tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Como eu disse há pouco, nós estamos chegando no final do ano.
E tem muita gente sendo tentada assim, poxa, eu olho para trás, estou olhando para trás aqui, meu Deus, a minha vida, eu tinha tantos sonhos, né? 2020, fiz projetos, escrevi até os desejos do coração, e aí eu orei, estou chegando agora a dezembro, dia 12, não aconteceu quase nada, ou nada daquilo que eu tinha planejado. Meu Deus, não é possível, eu vou desistir. Talvez você tenha pensado isso, ou isso passou pela tua cabeça. Talvez alguns de vocês que estão aqui ou que assistem já até desistiram. Meu irmão, perseverar é uma arte, e a gente tem que desenvolver dentro de nós, a cada dia, perseverar. De que forma? Paulo deu uma dica, Colossenses capítulo 1, versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Meu irmão, o ano está acabando, e se eu e você estamos vivos, porque Deus tem propósitos ainda para cumprir em mim e você, através das nossas vidas. Agora é hora de olhar para frente. O foco, o alvo é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pedro, para a sua geração, ele escreveu o seguinte, acompanhe aqui, versículo 11 do capítulo 3, afastem-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, ele fala de fé, cita, como eu disse há pouco, vários homens e mulheres. No capítulo 12, no versículo 1, eu amo muito esse texto, ele diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando, eu já falei sobre isso aqui, eu quero imaginar de novo com você. Eu fico imaginando um estádio de futebol. Você viu aquele estádio de futebol cheio de gente, tal, lotado? Eu fico imaginando nós agora no jogo da vida. E eu fico imaginando esses irmãos que já venceram, que estão na presença do Pai, na glória. Eu fico imaginando esses irmãos, se é que isso pudesse acontecer, eles estarem nesse estádio, nas arquibancadas, gritando e dizendo, ei, persevere, tenha paciência, porque o mesmo Deus que deu a vida e a vitória para nós, é o mesmo Deus que está com vocês, e Ele vai lhes dar a vitória, somente perseverem. Eu fico imaginando isso, é que a minha mente viaja às vezes, mas quando eu leio esse texto eu imagino isso, porque também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Que corrida que é essa? Chegar nos céus. E não é fácil, porque a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos ia esfriar. Glória a Deus por você que está aqui, é sinal de que você ama a Deus, de que o amor dele está ardendo dentro do teu coração. Porque muita gente poderia estar aqui hoje e não veio. Amém. Legal é que você está aqui, porque se você está aqui é porque você ama a Deus, você está perseverando, e você vai entrar um ano diferente deste. Eu profetizo até na tua vida, que seja um ano diferente, que seja de bênção do Senhor, de provisão do Senhor, de mudanças na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E ele diz, versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu olho para Jesus, é aquela história da ceia, né? Que Jesus, ele foi levantado para que todos fossem atraídos, e aí ele, pela alegria que lhe foi proposta, o escritor de Hebreus também fala de alegria. Oh, Jesus, você vai ser crucificado. Ah, é? Que legal, estou tão feliz. Se você ler o texto de Mateus, você vê que Jesus chorou, chegou a suar sangue, de tão desesperado que ele ficou, que ele sabia o que ele ia passar. Mas ainda assim ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
Versículo 3, ele incentiva a gente dizendo o seguinte: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos. Quem foi esse? Jesus. Para que eu lembro de Jesus? Porque ele é meu alvo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Por último, uma palavra de Jesus, um texto, um versículo que foi direcionado para aquelas igrejas da Ásia, uma daquelas igrejas da Ásia Menor, Apocalipse 3:10. Jesus disse assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, tipo assim, você foi ensinado a perseverar, você guardou isso, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Versículo 11 ele diz: venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Irmão, persevere, tenha paciência. Não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Não aconteceu amanhã, vai acontecer depois de amanhã. Não aconteceu em 2021, vai acontecer em 2022. Mas vai acontecer se você perseverar, se você lutar. Deixa o milagre para Deus fazer. Faça a tua parte, trabalhe, tenha uma vida digna, honesta, saudável, dia após dia, perseverando. Às vezes você olha e fala assim: meu Deus, mas será que vai dar certo isso? Continue fazendo o que é certo, porque no final vai dar certo, Deus vai fazer o milagre. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Aproveite esse final de ano. Aproveite esse tempo hoje para você dar um start nesse novo tempo para a tua vida, nesse final de ano, dezembro, e no ano que vem, 2022. O que eu vou fazer, pastor? Eu vou continuar orando. Agora que eu entendi, eu vou ficar feliz, porque se eu estou passando por provação, por dificuldade, para pensar, irmãos. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Sim ou não? Mateus 28:20, é só você ler lá. Bom, se Jesus falou isso, e Ele está comigo, por que eu estou passando essas dificuldades, essas lutas? Porque cada vez que a minha fé é provada, é uma chance que Ele me dá de crescer um pouco mais. Se eu persevero, eu passo por isso, eu subo um degrau. Vem a dificuldade aqui, eu passo, eu continuo subindo, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Vou chegar lá, porque Jesus já está comigo hoje aqui. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar.